seja convosco, boa tarde, bom dia, boa noite pra você. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas vamos para mais um vídeo neste canal. E esse é um vídeo muito especial, é uma coisa que tem falado muito no meu coração e que Deus está me tocando muito em relação a isso. E como base, né, dessa passagem, dessa palavra, eu queria ler com vocês um trechinho, né, das escrituras que se encontra lá em Levítico 8, do 33 ao 35. Vamos lá. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então, nesse texto, era lá no Antigo Testamento, quando haviam finalizado toda a construção do templo do Senhor, e Deus mandou Moisés falar para os sacerdotes que eles deveriam ficar 7 dias, dia e noite, aprendendo a lei do Senhor, ali na presença do Senhor, 7 dias sem sair do templo, dia e noite, para Deus consagrar eles, e assim eles iriam iniciar o seu ministério. Sabe, com esse texto, Deus falou muito comigo sobre preparação, porque nós muitas vezes pedimos, ou Deus nos diz que nós vamos entrar em um novo tempo, nós estamos indo para algo novo, que Deus tem uma coisa nova pra gente. Mas aí é que tá, sempre antes da gente entrar num novo tempo, de entrar num novo lugar, num novo patamar, que nem aqui os filhos de Arão e seus filhos, né, que seriam sacerdotes do Deus Altíssimo. Olha só a responsabilidade que isso exigia. Eles precisavam passar por uma consagração antes, por uma preparação antes. E muitas vezes uma preparação que Deus realiza na nossa vida, ela não é confortável. Eu imagino que nesses 7 dias, eles sentiram vontade de ir para casa, de ver suas esposas, de, quem sabe, descansar um pouco. Mas eles ficaram lá 7 dias com a visão do que estaria por vir. Eles estavam lá em obediência, fazendo o que o Senhor tinha mandado. E depois eles iriam receber o fruto da sua obediência, da sua perseverança, e eles estariam preparados, eles estariam aprovados para iniciar o ministério de sacerdotes do Senhor e poder servir no templo, porque agora eles tinham aprendido e agora eles estavam prontos para isso. E, bem, eu me lembro também de Jesus. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Então imagina só, às vezes a gente passa também por uns desertos aí, né, uns vales, e a gente pensa, não, isso só pode ser ataque do inimigo, nossa, isso só pode ser, né, o diabo querendo que eu caia e tudo mais. Mas é interessante, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo estava lá preparando Jesus para o maior ministério da história, sofrendo as maiores tentações e coisas que nós como homens nós não conseguiríamos, mas Jesus como homem e filho de Deus, perfeito, unigênito, primogênito, ele conseguiu suportar e depois ele saiu pronto e escolheu os 12 e iniciou todo um ministério, né? Que ele estaria trilhando por 3 anos aqui na Terra. Então, pare um minuto e comece a pensar sobre a sua realidade. Será que você está se sentindo podado em alguma coisa? Será que você está se sentindo saindo da zona de conforto, esticado pelo Espírito Santo? E talvez você estava vivendo até uma vida reta, não tinha o porquê você ter do nada começado a passar por esse processo. Jesus não pecou, mas mesmo assim ele foi levado ao deserto para a preparação de algo muito grande que estava por vir. Então, às vezes nós sabemos que Deus tem algo grande na nossa vida. Às vezes nós sabemos que Deus tem um ministério pra gente, que Deus tem uma missão, que Deus tem um ministério, que Deus quer fazer algo grande através de você. Mas aí está uma palavra, que Deus não usa grandemente alguém sem antes amassar essa pessoa grandemente. Deus não usa grandemente sem antes amassar, provar profundamente. Então,
Se talvez você está sendo amassado, podado, tá doendo, tá pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Jesus, eu não tô entendendo nada. Talvez seja um bom momento de pedir ao Senhor, Deus, aonde o Senhor quer me levar com isso? Jesus, o que o Senhor precisa tirar do meu coração para que eu viva o propósito? Aonde o Senhor quer me levar? Para que você está me preparando? Porque se vem de ti esse deserto, se o Senhor está me guiando para ele, ele tem um propósito e algo muito lindo vai acontecer depois. E eu sei que o Senhor está me preparando, é algo que vai valer a pena. E o Senhor está me forjando, me consagrando e me dando estrutura para poder estar pronto para viver e cumprir esse chamado, esse ministério, essa missão que o Senhor quer entregar nas minhas mãos. Um grande exemplo disso é um filho que pede um carro para o seu pai. Um grande exemplo disso é um filho que pede um carro para o seu pai. Um filho ali de 8 anos pede um carro para o seu pai, porque ele quer dirigir, ele acha incrível dirigir e ele sabe que um dia ele vai dirigir e que o pai dele quer que ele dirija, que o pai dele vai dar um carro para ele um dia. Mas ele tem 8 anos, ele não tem maturidade para isso, ele não sabe cuidar. E se o pai entregasse um carro nas mãos do seu filho de 8 anos, ele provavelmente estragaria todo o carro, acabaria com a sua vida e simplesmente jogaria abaixo, faria um estrago com aquilo que era bom, mas que ele não estava pronto para receber. E muitas vezes nós somos assim. Deus tem coisas pra gente, Deus tem ministérios, Deus tem bênçãos, Deus tem coisas preparadas pra gente que talvez você pode até ter ouvido palavra que Deus tem pra você, mas você tá pedindo e por que você não recebe ainda? E a grande pergunta é, será que eu estou preparado para receber? Será que eu já tenho maturidade suficiente? Será que se Deus me desse esse casamento, será que se Deus me desse esse ministério, ou se Deus me enviasse, ou enfim, cumprisse aquela promessa agora, me desse tal responsabilidade nas minhas mãos, eu estou pronta para isso? Ou será que eu destruiria tudo pela minha imaturidade? Então é uma coisa que vale a pena pedir. Deus, eu tô pronta. Deus, eu tô pronto para isso. Será que o Senhor está me preparando? E se não, me prepara, porque eu sei que vai valer a pena. O teu preparo dói, o teu preparo muitas vezes vai tirar coisas dos nossos corações, como o fogo que purifica a prata ou o ouro, e ele tem que passar várias vezes até ficar purificado. Mas depois ele é um objeto brilhante para estar aí no anel, num colar, em alguma coisa, ou virar uma aliança de casamento. Então, para ser algo muito honrado e que valeu a pena passar pelo fogo, né? Para ficar ali brilhante, lindo, purificado e para ser o instrumento, né? Que o ourives sonhou para ele. Então, não seja como uma criança que pede algo pro pai e quando ele ainda não dá, fica lá esperneando, eu quero isso, Deus, eu quero porque eu quero. Mas se você deseja esse carro, peça para Deus. Deus, me prepara. Peça, Senhor, me torna responsável, me dê estrutura e me ajude a estar pronto para receber. E é interessante que se a gente iniciar o capítulo 9, se a gente ver no capítulo 9 de Levíticos, vai falar que a glória do Senhor, depois que os sacerdotes cumpriram esse período, fizeram exatamente como o Senhor disse para eles, nada além e nada aquém. Então, eles fizeram exatamente o que Deus mandou para eles. Olha só o que está escrito aqui no capítulo 8. Perdão, capítulo 9, versículos 5 e 6. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação se pôs perante o Senhor. E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Pulamos para o versículo 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces.
O que Deus me mostra com isso? O que Deus está nos dizendo com isso? A preparação, ela vale a pena. Olha só, eles ficaram aquele tempo ali de cansaço, assim, um negócio muito intenso, de muito aprendizado. Mas a glória do Senhor apareceu depois da obediência deles. Então a glória do Senhor vai aparecer depois da tua obediência. Deus, ele se revela, Deus, ele te leva a um novo lugar. E ele traz a consequência da tua obediência, a recompensa da tua obediência. E isso vale tanto a pena, sabe? Depois que Jesus cumpriu o seu ministério, passou pela cruz, a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu trabalho, né, e ficará satisfeito, se eu não me engano, em Hebreus 12. Ou vou colocar aqui o versículo, se tiver trocado, mas a gente vê o resultado, sabe? Foi difícil, foi trabalhoso, foi dolorido, mas Deus me preparou e agora eu tô vivendo o que Deus sonhou pra mim. Sabe, o processo dolorido que eu passei valeu a pena. E agora a glória do Senhor é revelada em mim. Agora eu posso cumprir o meu ministério fielmente. Agora eu vivo a promessa, eu recebi a bênção, porque Ele me deu estrutura e Ele se revela a mim. Então, a obediência levou eles a esse lugar. Eu quero encorajar você a passar pelo processo. Eu quero encorajar você a não fugir dos processos e desse tempo de amadurecimento, desse tempo de, sabe, ser podado. Mas Deus poda aquele que dá fruto para que dê ainda mais. E então eu acredito que você possa estar sendo provado, quem sabe. E sabe o que é por um bom motivo. Persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação, ele vai receber a coroa, né? De vida, da vitória, de glória que Deus preparou para ele. E que você possa ver a glória do Senhor se manifestando depois de ser preparado e forjado, que você possa ser achado aprovado e cumprir o teu ministério e receber a tua bênção com toda a alegria desse mundo e, bem, viver a glória do Senhor e ver Deus revelado no propósito disso que você passou. Uma coisa certa, não esqueça, vai valer a pena. Então persevera, faça exatamente aquilo que Deus te ordenar, porque na tua obediência Ele tem glória para revelar e um propósito para cumprir. Que Deus te abençoe grandemente. Não desiste do teu propósito. Eu tô passando pelos meus processos, mas eu sei que vai valer a pena. E, bem, em dias difíceis, em dias fáceis, há Jesus em todos eles, se nós decidirmos, né, estar com Ele. Então, Deus te abençoe grandemente. Espero que essa palavra tenha falado com você. Se sim, curte, compartilha, envia para um amigo que você acha que vai falar com ele. E vamos aí continuar perseverante diante da tenda da congregação, na casa do Senhor. Não saia aí da sua igreja, não deixe de congregar. E vamos perseverar, porque Deus, Ele é fiel, cumpre o seu propósito em nós e vai valer a pena. Amém? Deus abençoe.